Muito bom dia! Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do nosso podcast Bastidores da Jornada. E hoje, gente, eu trouxe um tema que é um tema, digamos, um pouco clichê, assim, né? Meio que tá na moda falar sobre isso, que é o autoconhecimento. Esse é um tema, né? Um assunto, uma palavra que as pessoas têm falado muito sobre isso, né? Mas eu quis trazer isso aqui porque às vezes, talvez para você que está nos assistindo, você talvez não entenda exatamente o que é o autoconhecimento, como que ele vai te ajudar, né? Como que se autoconhecer pode te ajudar e o mais importante, como que você faz para se autoconhecer, né? Então eu vim meio que um pouco desmistificar este tema, porque às vezes eu não sei se isso acontece com você, mas muitas vezes isso acontece comigo. Às vezes tem um assunto, uma palavra que está na moda, todo mundo fala, todo mundo usa, mas a gente acaba. Tá, mas e aí? Eu não entendendo exatamente o que é aquilo, né? E não parando para refletir sobre aquele assunto, para entender como que aquele assunto pode impactar a sua vida. Então hoje eu resolvi trazer esse tema realmente para a gente aprofundar nisso, tá? E a primeira coisa, né, quando a gente quer aprofundar no assunto, é entender o que é isso, o que é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele nada mais é do que o fato de você se conhecer. A própria palavra já diz, né? Auto com U, tá, gente? Auto de pra si, né? De você. Conhecimento. Então, ter o conhecimento de você mesma ou de você mesmo. Isso é o autoconhecimento. Beleza, Marcela, mas eu acho que eu me conheço, né? Afinal de contas, ninguém me conhece melhor do que eu mesma. Será mesmo? Às vezes a gente tem, e eu vivi assim durante muitos anos na minha vida, a gente vai vivendo a vida no automático. A gente brinca que é tipo Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar. Você vai vivendo conforme a vida vai te jogando. Você teve uma oportunidade de emprego, aí você entra ali naquela empresa, você vai ficando, sem ter grandes planos, sem ter grandes ambições, sem pensar muito sobre a vida. Você está num relacionamento e você vai levando, não pensa muito sobre aquilo, não pensa muito sobre o que você gosta, sabe? Aquele negócio assim, você vive ali de segunda a sexta, aquela rotina de trabalho que você nem gosta muito, doido para chegar sexta-feira, né? O sextou, doido para viver o final de semana. Chega o final de semana, você faz ali, vai assistir um jogo de futebol, toma uma cervejinha e pronto, acabou. Chegou segunda-feira de novo e a gente vai vivendo essa vida muito no automático, sendo levado pela vida mesmo. O síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E aí, o que acontece? Quando a gente está nesse piloto automático, a gente se conhece pouco, né? A gente não está parando, e eu vivi durante muitos anos da minha vida assim, a gente não está parando para se conhecer, para se entender, para se questionar, para entender o que eu gosto de fazer, onde eu quero chegar, que eu tô aqui nesse emprego, beleza, o que eu quero com isso? Onde eu quero chegar com esse emprego? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus objetivos? O que eu tenho que fazer para melhorar de vida? Pô, o meu casamento tá ruim, o meu namoro tá ruim, ou eu não encontro uma pessoa legal para me relacionar. Por que eu não encontro uma pessoa legal para me relacionar? O que está acontecendo comigo que determinado projeto da minha vida não anda, parece que empaca? Então, se conhecer é quando a gente vai meio que tirando as camadas, sabe? Assim, às vezes a gente se conhece muito superficialmente. Eu sei o que eu gosto. Eu gosto de tomar cerveja no final de semana. Eu sei, eu gosto de pagode. Mas por que você gosta do pagode? Por que você gosta da cerveja? Por que você gosta do TikTok? Será que você gosta mesmo ou será que é só uma fuga? Uma distração para você não pensar muito na vida, não pensar muito nos seus problemas, né? Nos seus desafios? Será que você gosta mesmo? Será que isso realmente te faz bem? Não, eu vou pro pagode, bebo todas, nossa, domingo eu fico péssima. Pois é, será que isso está te fazendo bem? Né? Ir no pagode todo sábado? Tô dando exemplos aqui aleatórios, tá, gente? Será que essa empresa que você tá te fazendo bem? Esse casamento tá te fazendo bem do jeito que ele está?
Então, quando a gente começa a se conhecer, a pensar em si mesmo, em si mesma, a gente começa a ir descascando, né? Como se fosse uma cebola. A gente vai tirando as camadas ali de cascas e vai entrando no miolinho e vai se conhecendo cada vez mais e vai entendendo o porquê. Inclusive, a chave, né? A pergunta-chave, a palavra-chave é por quê? Beleza, eu gosto de ir no pagode. Por que que eu gosto de ir no pagode? Ah, porque eu encontro os meus amigos. Por que que eu gosto de encontrar os meus amigos e não gosto de estar em casa com meu namorado ou não gosto de ter um relacionamento? Ou não gosto de estar com meu filho? Por que que eu não gosto de estar com meu filho? Por que que eu acho difícil? Por que que eu não gosto desse emprego? Né? Então, quando a gente fica perguntando por quê, por quê, porque a gente vai entrando em camadas cada vez mais profundas e vai se conhecendo cada vez mais, né? E às vezes a gente vive essa vida mais no automático, no piloto automático ali, deixar a vida me levar, porque é muito dolorido a gente se conhecer. Sabe, assim, na verdade, na real, às vezes a gente até sabe, mas a gente não quer colocar luz naquilo ali, a gente não quer expandir aquilo ali, pensar muito sobre aquilo, porque aquilo dói, é dolorido demais a gente se conhecer, porque a gente começa a ver os defeitos, a gente começa a enxergar, inclusive na semana passada, né, no episódio passado, eu falei sobre autorresponsabilidade. Quando a gente se conhece, a gente começa a entender essa questão da autorresponsabilidade e entender que os resultados que eu tenho são minha responsabilidade mudar, né? Só cabe a mim mudar. E isso dói pra caramba. Por quê? Porque você começa a tirar do outro, a parar de justificar, a parar de se fazer de vítima, né? Porque é muito mais fácil, gente, convenhamos, e muito mais cômodo a culpa ser do outro. Eu não ganho mais porque o meu chefe paga mal. Eu não ganho mais porque o meu chefe não me dá oportunidade. Eu não tenho um casamento bom porque o meu marido é malandro, porque o marido não fica em casa, né? Então é muito fácil a gente colocar a culpa no outro. E quando a gente se conhece, você começa a enxergar aonde estão os seus defeitos e como que esses defeitos, como que esse jeito que você tá levando você até a vida que você tem, né? Até os resultados que você tem. Quando eu falo de resultado, talvez para algumas pessoas não seja claro. O que é o resultado na minha vida? É a vida que você tem, é o casamento que você tem, é o namoro que você tem, ou é o não namoro que você tem, é o fato de você estar sozinha ou sozinho e não ter alguém para dividir a vida, ou você só encontrar pessoas que vão te trair, por exemplo. Um resultado é o salário que você ganha hoje, é a posição na empresa que você está hoje. Tudo isso são resultados, o corpo que você tem hoje, né? Tudo isso é resultado. Por exemplo, né, trazendo um exemplo da minha vida. Eu, no ano passado e até o início desse ano, eu estava numa rotina muito pesada de dieta e atividade física. E eu estava chegando num corpo que eu gostava. Só que eu dei uma relaxada nos últimos meses. O que aconteceu? Comecei a ganhar peso de novo, comecei a ganhar gordura de novo, minhas roupas começaram a não ficar tão legais. O que é isso? Resultado. Resultado do quê? Das ações que eu tive. Que ações? De parar de não treinar tanto, de não fazer tanta dieta. E aí, o que acontece quando a gente se conhece? Eu comecei a pensar assim, por que eu tô fugindo da dieta? Por que eu tô fugindo da atividade física? Né? Ah, porque eu tô focando muito no trabalho agora. Beleza, ok. Mas por que eu tô dando prioridade ao trabalho? Eu não consigo conciliar os dois? Eu não consigo acordar um pouco mais cedo? Por que eu não tô disposta a acordar mais cedo? Ah, porque eu gosto de dormir. Eu sei, eu me conheço, eu gosto de dormir. Beleza. Então talvez eu precise dormir um pouco mais cedo para conseguir ser suficiente a quantidade de horas e eu acordar na hora de treinar tranquilamente, não querer ficar mais na cama. Ah, porque eu gosto de comer. E eu gosto, gente, né? Eu tô falando isso aqui. Eu gosto de comer.
me conhece me sabe, tudo para mim é uma comidinha ali, né? Eu gosto disso, eu me conheço. Então, me conhecendo, por exemplo, eu não compro lá para casa, quando eu faço compra, eu não compro coisas que eu sei que eu vou comer desesperadamente e vai me engordar. Lá em casa não tem biscoito recheado, não tem chocolate, não tem bala, não tem nada disso. Lá na nossa casa só entra comida saudável. Por quê? Porque eu sei que se tiver comida que não é saudável, eu vou comer muito. Então eu deixo para comer isso esporadicamente, quando eu tô numa festa, quando eu tô num aniversário. Eu me conheço. Eu me conheço, por exemplo, eu sei que se eu for no supermercado com fome, eu vou comprar muita bobagem. Então eu evito ir no supermercado com fome. Inclusive, sabe o que eu faço hoje? A compra do mês eu compro online, porque aí eu não corro o risco de estar lá no supermercado, ver um bis que eu gosto muito, ver um chocolate, um biscoito recheado e comprar. Então, quando a gente se conhece, a gente começa a entender os motivos que me levam a ter tal resultado e a trabalhar, né? A ter ações, a trabalhar para que eu não tenha determinadas ações que são ruins para o meu resultado ou que eu tenha mais ações que são boas para o meu resultado. Nesse exemplo que eu dei aqui da dieta, da atividade física, eu sei, Marcela, me conheço, sei que eu gosto de comer bobagem. Então, o que eu faço? Eu tenho ações que evitam eu comer bobagem. Eu não tenho coisa não saudável em casa. Eu faço compra online. E aí também eu me conheço. Eu sei que eu tenho dificuldade para acordar cedo. Então, eu estou buscando dormir mais cedo. Então, a gente vai se conhecendo, porque se a gente não se conhece, você vai vivendo ali. Você vai comendo um pouquinho aqui, comendo um pouquinho ali, comprando bobagem, comprando isso, indo em festa sem parar e tudo. E aí o negócio vira uma bola de neve, entende? Então, quando a gente se conhece, a gente consegue agir em determinado momento ali, em determinadas situações, para reverter aquele resultado. O resultado é o corpo que eu não gosto. As ações são não comprar, fazer compra online, não comprar bobagem, entende? A dormir mais cedo. Então, eu tenho as ações que vão me levar ao resultado que eu quero alcançar, tá? E quando eu me conheço, isso é possível. Quando eu me conheço, eu sei, por exemplo, hoje, o que e é legal, assim, que quando a gente se conhece, a gente consegue, inclusive, comunicar para o outro o que você quer, o que você gosta, e o outro consegue te ler melhor. E aí, num relacionamento, por exemplo, isso fica muito mais harmônico. Então, eu e o Felipe, por exemplo, a gente eu me conheço muito bem, ele se conhece muito bem e nós nos conhecemos muito bem, porque cada um se conhece e consegue comunicar. Então eu sei, por exemplo, que tem dias que o Felipe quer ficar sozinho, que ele quer passear sozinho e tá tudo bem, não é porque ele não gosta de mim, né? É porque ele se conhece, ele sabe dessa necessidade dele, ele comunica isso para mim e eu respeito ele. Ao mesmo tempo que ele sabe que eu tenho necessidade de estar junto, né? O contrário, eu tenho necessidade de estar junto. Então ele, uma vez da semana, 2 vezes na semana, prioriza o tempo dele de estar comigo, de tempo de qualidade. Assim, o que acontece? A gente tem um casamento muito mais harmônico. Se ele não soubesse que ele gosta de ficar sozinho e eu não soubesse que eu gosto de estar acompanhada, ia haver um conflito, porque ele não ia querer ficar comigo. Quando ele ficasse comigo, ele ia ficar nervoso, ele ia ficar com a cara fechada, e aí eu não ia entender aquilo, virava uma bola de neve, entende? E aí quando ele sabe, olha, eu preciso dos meus momentos sozinho, ele me comunica isso, e quando ele tá comigo, ele tá bem. Então, o fato da gente se conhecer, se autoconhecer, muda tudo na nossa vida, porque a gente entende o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? O que me faz bem, o que não me faz bem. E aí eu consigo também comunicar ao outro e ter esses relacionamentos mais harmônicos, tá? Ontem mesmo a gente estava conversando aqui na empresa, né, na FK Imóveis, e conversando isso, assim, que a gente precisa se conhecer e também conhecer ao outro, porque cada um tem uma maneira de se sentir valorizado, tem uma maneira de
gostar de conversar, de gostar de receber feedback, de gostar de receber elogio. Então, cada um lida de uma forma e a gente precisa se conhecer para entender como que eu gosto de ser tratada, inclusive para comunicar isso com o outro. E não é só no namoro, no casamento, é numa amizade, é num relacionamento de trabalho, é com um chefe. Olha, o meu chefe, eu não gosto que você me fale assim comigo. Tá tudo bem, gente. São relações profissionais e são relações de adulto, né? Não tem problema você virar para a pessoa que te lidera, para o seu superior e falar, olha, eu não gostei que você falou dessa maneira comigo, eu não gosto de que me tratem assim. Quando você se conhece, você consegue, inclusive, se impor e explicar para o outro que assim eu achei que você não me tratou com respeito, assim eu não gostei. E aí a relação ela fica muito mais leve, muito mais fluida. E a gente tem resultados muito melhores, né? Se você tá ali com um chefe, que o jeito que ele fala com você, você não gosta, você não consegue falar isso com ele, o que vai acontecer? Você não vai querer ir para o trabalho, porque você não vai gostar do trabalho, vai ficar um clima ruim, você não vai ter os resultados que você precisa, você não vai ter a promoção, você não vai ter o salário, e aí vira essa bola de neve do resultado negativo e de não alcançar aqueles resultados que você quer, tá? Eu gosto sempre de rever aqui o que eu anotei para ver se eu não estou passando nada. E aí, né, como eu falei, você vai descascando essas camadas e a importância do porquê, né? Eu trouxe outro exemplo aqui que eu queria colocar. Um exemplo de uma pessoa, por exemplo, que não consegue ter um relacionamento legal, não consegue encontrar um cara legal, uma garota legal, uma companheira, um companheiro. Às vezes essa pessoa fala assim, eu me conheço, eu tô entendendo que eu não arrumo uma pessoa legal porque eu tô feia. Eu tô acima do peso, eu não tô me cuidando. Mas isso é só uma camada. A outra camada é, por que você não está se cuidando? Eu não tô me cuidando porque eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu tenho meus filhos para cuidar, eu tenho a casa para arrumar, eu tenho trabalho, eu não tenho tempo. Tá, mas tem outras pessoas que têm trabalho, têm filho, têm marido, têm casa para cuidar e conseguem se cuidar também, né? Por que você não? Por que você não está se priorizando? Né? E aí a gente vai descascando essas camadas e vai chegando no nível mais profundo, que é o nível das crenças, né? As crenças, a gente ouve também muito falar de crença limitante, né? E esse é um outro conceito que existe por aí, que né, é muito falado, principalmente na internet, e que talvez as pessoas não conheçam, não entendam isso, né? Talvez você que esteja me assistindo não entenda isso profundamente. O que são essas crenças? São maneiras de você pensar que foram incutidas ali na sua cabeça, né, no seu cérebro, desde a sua infância, principalmente. Então, são maneiras de você pensar. Por exemplo, pode ser que o seu pai traiu a sua mãe quando você era pequeno ou pequena, e aí você viu aquilo, viu o sofrimento da sua mãe, viu aquela confusão toda, viu que a sua família ficou desestruturada, a sua vida foi difícil por causa disso, e aí você cria uma crença de que homens não prestam, de que homens sempre vão trair, de que eu não posso confiar em homem. Então, isso é uma crença, né, que fica aí dentro de você. Os seus pensamentos, eles se originam dessa crença. É um modo de você pensar, uma maneira de você pensar. Então, sempre quando você vai conhecer um cara novo, um rapaz novo, você fala, poxa, mas ele tem cara de homem que trai. Eu não vou confiar nele não. Nossa, será que ele vai me trair? Por quê? Porque você acha que todo homem trai a mulher. Então essa é a sua maneira de pensar. E as crenças, né, elas levam aos nossos pensamentos. Você fica ali pensando, o homem trai, o homem trai. E os pensamentos, eles levam a sentimentos. Nossa, que sensação ruim de ser traída. Te reporta lá naquela sensação que você teve na infância, quando sua mãe foi traída e tal. Então você tem um sentimento ruim e você acaba tendo ações ruins, ações negativas. Você repele aquela pessoa. E aí você repelindo aquela pessoa, você não tem um relacionamento. Então,
você, ou mais de uma maneira até mais profunda de pensar, pode ser que você também acaba atraindo pessoas que são parecidas com com seu pai, que de fato são homens que vão te trair, para você reforçar essa crença que você tem. Tudo isso, gente, é de maneira inconsciente. Então, quando a gente vai descascando camada, descascando camada, descascando camada, a gente começa a chegar nessas crenças, nesses padrões que a gente tem. Nossa, eu sempre atraio o cara que não tem compromisso. Eu sempre atraio o homem que não tem compromisso. Por que será? Ah, porque lá atrás meu pai traiu minha mãe. Tá, mas por que isso está me afetando a minha vida? Ah, porque eu preciso reforçar essa crença de que homens são traidores, homens não têm compromisso. Por quê? Porque eu quero me parecer com a minha mãe, sabe? Então, e aí, o que você faz para mudar isso, né? Que é a pergunta de R$ 1 milhão, né? A primeira coisa para mudar uma crença, para mudar um resultado, é você se conhecer. Então, o que eu estou falando aqui? Você tem resultados, determinados resultados na sua vida, seja na área financeira, seja na área amorosa, seja em termos de amizade, na área profissional, com seus filhos. Beleza, você tem esses resultados e você, digamos que não está satisfeita ou satisfeito com alguns desses resultados. O que você tem que fazer? A primeira coisa, entender, né? A primeira coisa é a gente jogar luz naquilo ali, entender que esses resultados não estão legais, que esses resultados não estão de acordo com o que eu quero para minha vida. Beleza, esse é o primeiro ponto. Mas por quê? Aí o segundo ponto, por que isso está acontecendo? Aí eu começo a me autoconhecer e com o cuidado de não colocar a culpa no outro. Quando você pergunta o primeiro porquê, o que há em mim? Por que eu estou fazendo com que esses resultados aconteçam na minha vida? Não é, eu tenho isso porque meu pai traiu minha mãe. Não, não é isso. Né? Não é colocar a culpa no outro, é entender e colocar a luz sobre si. Então, beleza, primeira coisa, você teve consciência de que você tem resultados que você não gosta. Segundo, você vai se autoconhecer, se indagar. Poxa, o que eu estou fazendo que está me levando, quais as ações que eu estou tendo que estão me levando a ter esses resultados? Aí você enumera lá. Ah, por que eu estou tendo essas ações? Porque eu penso dessa maneira, eu penso dessa outra maneira. Então, vamos colocar na vida profissional. Ah, eu não gosto, eu gostaria de ganhar mais, eu acho que eu estou insatisfeita com o meu salário. Beleza. Por que eu tenho esse salário? Ah, não é porque a minha empresa não me paga bem, né? Sem colocar a culpa no outro, trazendo para si a autorresponsabilidade. Então, por que eu não estou satisfeita? Por que eu estou recebendo esse salário? Porque ou eu estou numa empresa que não valoriza e eu preciso procurar outra empresa, ou eu não estou me entregando, talvez, fazendo tudo que eu poderia fazer para receber um aumento. Mas por que eu não estou fazendo tudo que eu deveria fazer para receber um aumento? Ah, porque eu sou uma pessoa preguiçosa. Mas por que eu sou uma pessoa preguiçosa? Ah, porque eu acho que patrão explora o funcionário. Entende que a gente está indo em várias camadas? Por que você acha que patrão explora funcionário? Porque eu cresci com meu pai falando isso. Beleza. Então você colocou luz lá na camada mais profunda. Você cresceu vendo seu pai falar sobre isso. E aí você vai começar a entender. Será que isso é verdade? Será que todo patrão explora o funcionário? Será que tem alguém diferente? Será que tem alguma empresa diferente para onde eu posso ir? Será que eu posso conversar aqui com meu patrão e pedir um aumento? Será que eu posso agir de maneira diferente, de maneira que eu consiga ser digna de um salário diferente? Entende? Então, você vai se conhecendo, vai descascando essas camadas e vai achando soluções para os seus problemas, sempre colocando em si. Ah, Marcela, mas é muito difícil fazer isso sozinha. Eu sei, gente. Foram anos e anos e anos da minha vida treinando me fazer esses questionamentos e até hoje tem muitos questionamentos que eu não tenho resposta para eles, que eu estou buscando as respostas. E aí a gente tem algumas ferramentas, né, que nos ajudam, que podem nos ajudar. Primeiro,
E aí vou compartilhar algumas que eu uso. Primeiro, ver vídeos na internet, talvez como esse que você está vendo aqui, ou de alguma pessoa, né, que fala sobre comportamento, que fala sobre autodesenvolvimento, enfim. Ouvir pregações, gente. Eu recentemente descobri que a Bíblia é uma super fonte de autoconhecimento ali, né, de autoajuda, inclusive. Então, ler a Bíblia, ouvir pregações de pessoas falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, enfim. Fazer terapia, né? Talvez o mais eficiente, né? Fazer terapia. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Começa indo ao culto, começa indo na igreja, começa vendo vídeos na internet, conversando com pessoas. O que você acha, fulano? Me ajuda aqui. Por que você acha que eu tô tendo esse resultado sempre na minha vida? Me ajuda a colocar luz. O que você acha de mim? Perguntando para as pessoas ao seu redor, isso não custa dinheiro, né? Outra coisa, existem várias imersões, né? Eu mesmo já fiz várias imersões, mentorias que nos ajudam a nos autoconhecer. Cada um vai falar sobre o mesmo tema de maneiras diferentes. Ler livros, gente, né? Tudo isso nos ajuda a nos autoconhecer. Deixa eu ver o que mais que eu pontuei aqui. Ver vídeos, mentorias, conversas em grupo, imersões, terapia, vídeos, né? Então a primeira coisa é você colocar luz nisso. Eu preciso mudar isso, ter consciência que você precisa mudar. E depois tem uma série de ferramentas gratuitas que você pode começar a usar desde já, e também algumas ferramentas pagas que você pode se organizar para poder participar de uma imersão, de uma mentoria, de uma terapia, né? Enfim, tem várias maneiras. E aí aqui, mais uma vez, pare de colocar a culpa em outras coisas, né? Na circunstância, eu não tenho dinheiro, eu não posso, não sei o que, e comece a fazer o que está ao seu alcance. Porque de pouquinho em pouquinho você vai conseguindo mudar. Lá atrás, quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, eu não tinha condições de pagar por terapia, nem de pagar por mentoria, nem de pagar por imersões. Mas aí o que eu fiz? Eu comecei por vídeos na internet, eu comecei conversando com pessoas que me conheciam, que tinham um certo nível de conhecimento do tema. Depois eu fui aprofundando, fui melhorando um pouquinho, melhorei um pouquinho financeiramente, consegui pagar a primeira imersão. Depois fui melhorando, melhorei mais um pouquinho, comecei a pagar terapia e por aí vai. Então você vai melhorando de pouco em pouco e vai conseguindo aprofundar cada vez mais naquilo. Não tenha pressa, né? Não tenha ansiedade também de resolver tudo de uma vez só, né? Você não vai conseguir resolver tudo de uma vez só, mas tenha sempre esse nível de inquietação, sabe? O que eu posso fazer para melhorar? Quem sou eu? O que eu tô sentindo? Por que isso tá acontecendo comigo? Então, traga sempre com você esses questionamentos, que é o primeiro passo, tá bom? Espero ter contribuído aqui um pouquinho sobre esse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e nos vemos no próximo. Deixa aqui seu comentário, encaminha para alguém que você acha que precisa ver esse vídeo e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau!